Queridos alunos, a todos o meu muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está assistindo esta videoaula. E na nossa aula de hoje nós estaremos ministrando o capítulo 5 do nosso módulo, que tem por título Padrão Flexível, Pós-Fordismo, Toyotismo e Volvismo. Como deve estar dando para perceber, nós vamos nos utilizar deste mapa mental, tá? Do canal do Descomplica, tá aqui, tá? Não nego os direitos autorais, tá bom? Não é plágio, porque eu estou fazendo a citação, tá bom? Olha só, nós vamos começar recapitulando o nosso conteúdo da aula anterior, tá bom? É um conteúdo muito simples, tá? Muito pequeno, mas que ele exige uma atenção muito interessante. O nosso foco da aula de hoje será o toyotismo. Existem os modos de produção. Na nossa última aula, nós estudamos sobre o taylorismo, depois vimos o fordismo e como esse fordismo entrou em crise, né? Devido à superprodução que não foi acompanhada de um superconsumo ali na década de 20 e gerou a crise de 29. Eu quero lembrar, e você que está com caneta em mãos, anote isso aí, tá? Eu creio que eu fiz aí na aula passada. Um modo de produção é o aperfeiçoamento do outro, tá? O Fordismo aperfeiçoou o Taylorismo, o Toyotismo aperfeiçoou o Fordismo e o Volvismo aperfeiçoou o Toyotismo. É como que fosse uma sequência de melhoramento. E possa ser que daqui a alguns anos nós vejamos outro modo de produção, outra maneira de administrar uma fábrica, tá bom? Lembrando que esse toyotismo ele ainda vai ser precedido por um pós-fordismo, que ainda hoje está em vigor, tá? O pós-fordismo, ou o fordismo em si, ele não foi totalmente colocado de lado. Mas o toyotismo, ele é o que está em grande propagação, tá bom? Ao redor do planeta. Queridos, aí na página 214, observem que ele vai nos falar sobre a crise e o colapso do Fordismo. Olha aqui para o nosso slide, ó. Eu vou circulando onde eu estou fazendo. Anos 70, isso aqui é muito importante frisar. Nós vamos ter a terceira revolução industrial. Essa terceira revolução industrial, que também é chamada de revolução, né, técnico-científico e informacional. Então, essas mudanças, essa robotização, essas novas ideias de globalização, as redes, vão fazer com que o Fordismo não acompanhe esse novo ritmo. Então, o que é que vai gerar essa crise no Fordismo? Primeiro, essa inovação tecnológica, tá? Ele não vai conseguir acompanhar esse ritmo. Você vai ter uma organização maior dos sindicatos, tá? Onde ele não vai querer mais que o trabalhador fordista seja só aquela coisa mecânica, fazendo aquela mesma função durante toda a sua vida. E o Toyota, junto com o Ono, né? Não é Toyota, é o Toyota, certo? Eles são japoneses e viajaram para os Estados Unidos justamente para aprender como era esse sistema fordista, para voltar para o Japão, e aí eles criaram o toyotismo. Quando eles foram aos Estados Unidos, eles observaram as falhas do Fordismo e aperfeiçoaram para o toyotismo. É aquilo que eu falei anteriormente. Um padrão de produção aperfeiçoa o próximo, tá bom? Então, por exemplo, ele observou que na linha de produção fordista, você tinha séries ou você tinha ações na esteira que elas levavam 5 minutos e a próxima etapa, o próximo nível ali da produção, ele levava 2 minutos. Tá? Então, em um período de 10 minutos,
esse nível A, ou essa etapa A da esteira, ela vai fazer 2 vezes. Enquanto que a etapa B da esteira dá para fazer 5 vezes. Só que se o A mandou só 2, a equipe aqui do B vai fazer só 2 também, quando poderia fazer 5. Então, eles perceberam que essa esteira, por mais organizada que ela estivesse, cada um fazendo a sua função, ela poderia ter o seu tempo otimizado. Então, eles vão ter essa ideia de melhorar esses tempos e trazer esse equilíbrio, tá? Para que, assim, o trabalhador pudesse fazer as coisas de uma maneira mais organizada e sem perder tempo. Uma outra coisa muito importante do toyotismo é esse aqui, ó. Olha aí na tela de vocês, o just in time. O que é o just in time? Tempo justo. Ele vai fazer uma produção que se adapta de acordo com a demanda do mercado. Preste atenção nisso aqui, ó. Olha para mim agora, aqui, seu cantinho da tela. Enquanto que no toyotismo, no fordismo, você vai produzir para as pessoas consumirem, no toyotismo, as pessoas vão desejar consumir para você produzir. Entendeu? No fordismo, você produz para as pessoas consumirem. No toyotismo, as pessoas vão desejar consumir para você produzir. Em que sentido, professor? Volta aqui para o slide, ó. Você vai evitar a acumulação de estoque. Para os toyotistas, né, para o toyotismo, ter estoque é você perder espaço na sua fábrica ou você fazer até com que esse produto ele se danifique. Porque tinha produtos nas fábricas fordistas que eles passavam até 15 semanas. 15 semanas, já mais de 3 meses com aquele produto lá parado. Para o toyotista, ele disse, não pode passar esse tempo todinho parado, não. Vamos fazer com que a gente faça tudo em tempo justo. Precisou, a gente faz. Uma outra questão muito importante vai ser a diversificação dos produtos. Lembram do Ford T, né? Mais da metade dos carros eram só daquele modelo, tudo na cor preta, tudo a mesma coisinha. Você vai hoje comprar um carro, você tem as diversas cores, com airbag, sem airbag, a direção hidráulica, elétrica, o câmbio pode ser automático, pode ser manual, pode ser 4 portas, 2 portas, trava elétrica, trava manual, pode ter, a câmera de ré, pode não ter, enfim. Percebam que os carros de hoje você pode escolher variadas funções, né? Tem Bluetooth, tem internet, tem acesso com o celular, tem GPS, não tem, só pega pendrive, tem CD, enfim, deu para entender. Então veja que mesmo você ofertando o mesmo produto, você vai poder personalizar esse produto de acordo com a necessidade do cliente. Aí você pergunta, por que, professor? Aí eu respondo. Porque agora o tempo de produção ele é o quê? Aqui embaixo. Ele vai ser justo. Você vai poder fazer um pedido de uma coisa e com no máximo 1 semana você já vai ter aquele carro. Porque vai dar tempo de você pegar as peças, ajeitar, montar tudo direitinho, organiza e já lhe entrega. No Fordismo, não. Eles faziam e você chegava lá e comprava o produto já feito. Importante, anote isso aí que não está no módulo. Isso aqui é informação extra. Não podemos esquecer que essa ideia de não ter estoque deve-se ao pequeno espaço do Japão. O Japão é uma ilha, é um país pequeno, enquanto que os Estados Unidos, estamos falando do 4º maior país do mundo. Então, ele tem espaço para ter aqueles pátios cheios de carro, aquelas coisas todas e tal. No toyotismo, eles não têm. Então, por isso que eles têm que fazer tudo bem cronometrado, tudo bem ajustado e tal. Uma outra marca do toyotismo vai ser a robotização e a terceirização. Você pega hoje uma máquina, né? Essa máquina, um avião, por exemplo, ele vai ter peças de diversos lugares do mundo. O iPhone,
ele é de uma empresa dos Estados Unidos, fabricada na China, que os produtos vêm de países da África. Então, isso é uma prática toyotista. É por isso que a gente tem essa ideia de não chamar nem de fábrica de carro, elas são montadoras de carro. Porque elas pegam os produtos já prontos e simplesmente montam. E isso vai ser através de uma robotização, o que vai gerar o chamado desemprego estrutural. O desemprego estrutural vai ser causado justamente porque você não vai mais precisar de tantos trabalhadores e agora você tem as coisas mais informatizadas. Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente consegue juntar dinheiro para comprar o celular novo, top, o iPhone 30S, aí do nada surge o iPhone 30S Plus. A cada dia, a cada momento, está surgindo um aparelho novo. O que é isso? Para o pensamento toyotista, nós chamamos aqui, isso de uma obsolescência programada. As coisas se tornam obsoletas, mas não é pelo avanço da própria tecnologia, já é proposital. Se você pega, por exemplo, não sei se vocês ainda têm a prática de revelar fotos, né? Ou é algo que pelo menos até 10 anos tinha. Se você pega as fotos reveladas de 30 anos atrás, a maioria delas ainda estão numa qualidade, ainda estão mais preservadas do que as fotos reveladas de 5 anos atrás. Se você pega os livros mais antigos, tem capa dura, um papel que não mofa. Você pega hoje os livros, tudo mole, coisa já vem mal feito. Você pega os móveis mais antigos. Aqui na minha casa mesmo eu tenho um guarda-roupa que é mais velho do que eu. Eu tenho uma mesa que é mais velha do que eu. E eu subo em cima dela. Se você hoje for comprar uma mesa, não pode cair água nela, parece que não pode molhar, porque senão já incha coisa e tal, você já perde o produto. Então, não pense que um produto obsoleto é apenas em relação à tecnologia. O toyotismo ele vai avançar nas diversas formas de fabricação. E aí ele vem, nós vemos aqui para esse ponto, aquilo que nós falamos anteriormente, a chamada desconcentração industrial. Ele vai levar as fábricas para os países subdesenvolvidos, para trazê-las para as linhas de montagem, e as sedes dessas empresas estão nos países desenvolvidos. Então, isso é uma prática idealizada ou surgida a partir do toyotismo. Quando você tem essas próprias fábricas japonesas que levavam as suas montadoras, levavam a sua extração de matéria-prima para os subdesenvolvidos ali mesmo do leste e sudeste asiático. E aí a gente pode até lembrar um pouco dos tigres asiáticos. Então, isso é uma prática do toyotismo. E aí, repito, isso também vai se dar devido ao pequeno território japonês. E eles vão desejar levar o máximo que puder para os outros países e esse lucro volta para o próprio Japão. Certo? Além de que o Japão, o toyotismo, ele vai fazer as chamadas inovações tecnológicas. Ele vai trazer uma complexificação das redes de comunicação e de transporte. Você pega aí, tá até aí o exercício na página 217. Né? Tem aí uma imagem da origem de peças de Boeing. Tem peças que vêm do Japão, dos Estados Unidos, da França, da Itália, da Coreia do Sul, né? E fora as outras pequenas peças. Tem peças que saem do Brasil, tem peças que saem do Reino Unido, como a questão dos computadores, enfim, N e N. Se eu não estiver enganado, para Boeing montar um avião, ela compra peças de mais de 30 países, 33 a 34. Então, isso é ideia toyotista, tá? Não que o Fordismo foi ignorado, ele foi aperfeiçoado. E as empresas que não acompanharam essa evolução ainda estão nas práticas fordistas. Uma outra coisa muito interessante, não está aqui nesse mapa mental, mas eu quero trazer para vocês, é a prática do Kanban,
que está aí no módulo de vocês, na página 215. Aqui vai falar sobre o Kanban. O que é o Kanban? O Kanban seriam espécies de cartões, ó, onde você vai ter o vermelho, o amarelo, o verde, certo? E o que foi que o Toyota e o Ono perceberam lá nos Estados Unidos? Tem fábrica da Ford de ter 15 quilômetros de extensão a fábrica. Então, para você se movimentar dentro da própria fábrica, você levava muito tempo e você perdia esse tempo. Então, qual foi a ideia dele? O cara que está lá fabricando, vamos supor, ele coloca o volante do carro. Quando acabasse, ele tinha que ir lá no estoque, pegava os volantes e voltava. O Toyotismo, ele vai fazer o quê? Olha, você vai ter esses cartões aqui. Quando tiver acabando, coloca o amarelo. Quando você vê que está acabando, coloca o vermelho. Alguém corre lá no estoque e traz para você não perder tempo de sair da sua esteira e ir lá no estoque pegar o seu material. Então, isso nós chamamos de Kanban. Não confundam Kanban com Just in Time. O Kanban é a reposição do seu estoque ali, a reposição do material que você está utilizando. O Just in Time é a produção flexível. Você pede uma coisa e instantaneamente você já pode ter aquele produto que você está necessitando. Tá? Ele vai fazer os produtos de acordo com a demanda do mercado. Eu vou tirar eu aqui dessa parte da tela para falar um pouco sobre a globalização nesse autismo. Obviamente que se você tem esse avanço tecnológico, ele vai levar o quê? Deixa eu puxar aqui a setinha. Esse avanço tecnológico vai fazer o aumento dos fluxos internacionais. Essa desconcentração espacial aqui também. Então, a partir do momento que você aumenta essas fábricas, que você distribui elas pelo espaço, você vai aumentar a competitividade entre esses mercados. Qual deles está mais desenvolvido, qual deles está mais tecnológico, certo? E aí, para finalizarmos, tem a questão do volvismo. O volvismo, né, surge lá na Volvo, a Volvo da Suécia, onde ele agora vai deixar de ter um trabalhador como parte da máquina, como é o toyotismo e o fordismo, que você tem que fazer aquele serviço ali, pá. Ele diz, não, o trabalhador não é mais uma parte integrante da máquina, ele é quem manda, ele é quem comanda na velocidade dele. Em resumo, anote isso aí, o volvismo, eles buscam uma espécie de bem-estar do trabalhador. Você chega numa fábrica volvista, por exemplo, a Google, né? Você chega lá, tem sofás, tudo no ar-condicionado, a cafeteria e tal. Ele permite a você, como trabalhador, uma espécie de home office, não forçado como está sendo agora, né? Por conta da Covid-19, mas antes mesmo do coronavírus, eles já permitiam isso aí. Agora é importante lembrar, o volvismo, ele vai ter essa flexibilização, vai buscar esse bem-estar para o trabalhador, devido a você ter a presença de fortes sindicatos na Suécia. Você vai ter sindicatos na Suécia muito mais organizados do que em outros países do mundo. Os países nórdicos, os países da Escandinávia, eles têm uma organização social muito forte. Então, os sindicatos de lá não permitiram que você tivesse esse trabalhador que sabe mexer com robótica, esse trabalhador que é altamente qualificado, simplesmente ser só mais um mecânico de um... Não. Esse trabalhador, ele tem que definir o ritmo, esse trabalhador, ele é um partícipe da organização das empresas, esse trabalhador, ele precisa dar as suas sugestões, esse trabalhador precisa ter um ambiente de trabalho mais adequado para ele, esse trabalhador precisa de um bem-estar maior. Isso é volvismo. Obviamente que esse volvismo não se espalhou tanto ainda como o toyotismo. Detalhe, não esqueçam, volvismo, o cara que criou a Volvo, a esposa dele morreu num acidente de carro. Então, por isso que a Volvo ela dá tanta prioridade às questões de segurança.
por conta desse trauma do dono, né, do idealizador. Isso aí é interessante frisar, caso caia alguma questão no Enem sobre isso, tá bom? Tá joia? Meus queridos, por enquanto é isso. Em breve nós voltaremos com o nosso capítulo 6. Eu quero desejar a todos bons estudos, não esqueçam, vocês são top, são o melhor terceiro ano do Elite em 2020 e vão superar esta fase, tá bom? Em breve nós estaremos de volta e daremos continuidade aos nossos estudos, tá bom? Aquele abraço do tio Geoboy para todos vocês. Deus abençoe a todos.